Vamos falar do Galo, 5h42. A Giovana Pires já tá por aqui para falarmos do Atlético. Diga lá, Gil, boa tarde novamente. Ei, Rafa, mais uma vez boa tarde pra você também, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. O Atlético segue lá na cidade do Galo pela manhã, fazendo os treinamentos sob o comando de Filipão para enfrentar o Inter no próximo sábado às 9 da noite pelo Campeonato Brasileiro. Só que como você mesmo destacou aí agora há pouco, o Internacional tem esse confronto antes do Atlético, antes de enfrentar o Atlético no Brasileiro. Tem o jogo importantíssimo, começo da decisão, valendo uma vaga na final da Libertadores. Enquanto isso, o Atlético se dedica exclusivamente, mas o Filipão vai ter uma dor de cabeça importante, não tem o Otávio, vai ter que ir com um volante só, tentar improvisar alguma questão ali no meio campo do Galo. A gente vai poder discutir isso ao longo do programa. Breno Galante também já tá por aqui, boa tarde pra você, Breno. A semana daquele jogo que todo atleticano deve estar no modo V de vingança, né não, Breno? Um abraço. Um abraço aí, Rafa, Giovana, Lélio, Seabra, a turma de casa está nos ouvindo. Tem um gostinho especial? Eu acho que pro atleticano tem, mas pro Cudê também deve ter, né? Eu imagino que pelo outro lado também ele vai querer provar alguma coisa pra diretoria do Atlético aqui, enfim. Agora todo mundo vai estar de olho nesse jogo da Libertadores, né? Pra entender um pouco o que vai acontecer, se vai forçar o Cudê a colocar um time reserva, um time misto. Eu não acredito que ele vai colocar titulares nesse jogo de sábado à noite, não. Acho que ele deve poupar a maioria dos jogadores. Claro que existe uma pressão da torcida do Inter de sempre ver o time vencer, mas prioridade é prioridade. Ele tá numa semifinal de Libertadores. O Atlético não tem nada a ver com isso, Rafa. Tem que ir com força total, tem que tentar os 3 pontos para poder mais uma vez, como eu gosto de falar aqui, e o Lélio não gosta, mirar no G4 para conseguir essa vaga na Libertadores, viu, Rafa? Pois o time do Internacional fez grandes coisas aí na Libertadores, né? Eliminou o River, Gil. Mas no Campeonato Brasileiro, né? Custa se encontrar também. E sobre a questão de o Cudê também querer se provar, a gente já falou, né, Giovana? Nessa saída do Tchatcho Cudê do Atlético, eu acho que não tem ninguém 100% certo ou 100% errado nessa história. Porque pra ele ter metido o louco do jeito que ele meteu, né, Gil, e picado a mula depois do jogo contra o Bragantino, do nada aquela relação, ou reação, melhor dizendo, intempestiva, aquilo não foi do zero. Então, cara, a gente não sabe ao certo as coisas dos bastidores, mas tem todos os ingredientes pra ser um grande jogo, mesmo o Inter talvez com um time alternativo, pensando na Libertadores, querendo ser tricampeão da América, né, Ju? Eu achei até engraçado, tava lendo, né, as notícias do Internacional no ge.com, e aí lá tinha uma matéria falando sobre a confiança que a diretoria tem em cima do Eduardo Cudê, como que melhorou a relação nessa segunda passagem dele pelo clube. Lembrando que a primeira vez que ele esteve lá, em 2020, foi o mesmo desgaste que teve aqui no Atlético. Fazia reclamações pedindo reforços, e aí a diretoria não gostava muito disso, ele acabou saindo para ir para Espanha, e aí acabou tendo essa nova oportunidade no comando do Inter agora, com uma confiança maior. E eu tava lendo nessa matéria, eles falam que ele tá até diferente também, a reação dele nas entrevistas coletivas é diferente, o contato dele com os jogadores, com o elenco, sempre tentando exaltar o que tem, bem diferente daquilo que vinha acontecendo por aqui, né? Quem sabe não aprendeu durante esse período. Ele tá deixando os jornalistas pelo menos terminarem as perguntas, será? Espero que sim, é um ponto importante também, que não custa, né? Nossa. Foi você que fez a matéria sobre o Hulk, Rodrigo Caetano e tal, o Hulk falando, não, nós respeitamos todo mundo e tal. Mas então, pelo visto, a treta dele sempre foi com o Rodrigo Caetano, então, né, Giovana? Parece que... Porque não era ele o diretor do Inter? Era também o diretor do Inter, e até quando ele retornou ao Internacional, ele foi perguntado sobre essa questão, sobre como é que foi a saída dele do Galo, e ele até cita, ele fala assim, por coincidência ou não, era a mesma pessoa que eu acabei encontrando, né? Ele dá essa cutucara também, depois o Rodrigo Caetano fala que não tem nada com isso, até a família do Caetano defendeu ele nas redes sociais durante aquele período. Meu Deus. Foi casos de família, literalmente, né? Exatamente. Um pitaco sobre esse que a Giovana falou, vocês estavam falando sobre esse reencontro aí, como diria Fernando Sastre, né? Dá um pitaco. Eu acho que eu entendo que tem realmente pros dois lados aí, no caso do Atlético, né? Tanto o Atlético quanto o Cudê e tal. Mas acho que a questão do Cudê com o Atlético seria mais a parte de diretoria, né? Não quem entra em campo.
E já no caso do Atlético com o Cudê, aí é quem entra em campo. Porque ele esculhambou com o elenco, né? Ele saiu daqui de uma forma assim, o elenco não é bom, não foram esses jogadores que eu pedi, esse Sarabia, esse Maurício Lemos aí não foram, citou nominalmente os dois, inclusive. Então, assim, eu acho que quem vai entrar em campo e pode decidir a coisa são os jogadores. Provavelmente eles estão um tanto quanto mordidos, vamos dizer assim. Não, só se o Marcos Braz estiver na parada. Mas o Breno Galante, isso aí também não é 100% verdade, né, Breno? Porque ele ô louco, meu. Eita, super beleza aí. Ele não pediu todas as peças do elenco, mas alguns que ele ajudou, inclusive, com esses jogadores a montar uma sucursal do Internacional aqui em Belo Horizonte, foram um pedido dele, né? Ô, Rafa, a história do Cudê, né? Ele tem a versão dele, o Atlético tem a versão. Ele fala que enganaram ele, que prometeram e não entregaram, né, o que foi dito a ele. Eu entrevistei o Rubens Menin, ele fala que não existe nada disso, que tudo foi feito de acordo com o que foi combinado. Ricardo Guimarães também fala a mesma coisa, enfim. Isso aí só vai saber quem estava lá na reunião com eles, né? E que ouviu ele falando. Agora, ele deixou um grande legado, que o Lélio sempre costuma falar aqui, eu tô completamente, concordo plenamente, que é o Batalha, né, cara? O Batalha encaixou nesse time aí. Agora, a questão do Edenilson, do Patrick, isso também já era sonho antigo do Rodrigo Caetano, né? O Edenilson e o Patrick vieram, mas era um namoro antigo, né? O Edenilson a gente já tinha ouvido falar ele aqui no Atlético há muito e muito tempo, e só acho que o time passou um pouquinho, né? Eles vieram no momento assim, o Edenilson era para ter vindo aí talvez há uns 2 anos atrás, a gente estaria falando hoje aqui no Edenilson titular absoluto do Atlético, poderia ser isso, porque em 2021 ele foi eleito o melhor volante do Campeonato Brasileiro, né? Junto com o Jair, acho que passou um pouco o time dessa situação, mas quem sabe, né? Num jogo contra o ex-clube, ele vai ter um ambiente hostil pro lado dele lá, o Edenilson, né? Mas quem sabe, se o Filipão der uma oportunidade para ele não pode fazer prevalecer aquela famosa lei do ex, né? Não tem essa história, o jogador joga mais motivado, quer provar. Se o Cudê quer provar, de repente o Edenilson também quer, e pode ser um ponto a favor do Atlético aí nesse jogo de sábado à noite. É verdade. Mais uma vez. Mais uma vez. Aqui, no pique. Hoje eu tô falando pra chuchu, né? Mas é o seguinte, eu só quero ver como foi muito falado aí recentemente Flamengo e São Paulo. A gente tem que ficar de olho nos jogadores. Como que vai ser a reação deles no reencontro com o Cudê? Porque nós vimos lá na Arena, em Curitiba, o Filipão sendo reverenciado por todos os jogadores do Atlético Paranaense. Apesar da torcida ter xingado pra caramba, né? Gandula, jogador. Não ouvi nada, não. Mesmo. Isso aí tá certo. Filipão, onde ele vai escutar bastante também. Não, mas ele tá falando que tá com ponto e tá surdo. Então beleza. Agora, será que os jogadores do Atlético vão lá reverenciar o Cudê, todos eles? Interrogação. Eu acho que vai ser muito interessante ver essa entrada em campo do Atlético no sábado. Os camaradas foram esculhambados aí pelo Bom, aí vamos ver, né? Elenco ruim, eu não pedi. Nossa, então, trouxeram Lemos e Sarabia, eu não pedi Gilberto e Felipe. Só pra lembrar que ele disse isso contra o Libertad, né? Foi. E até um dos jogadores que ele citou, né, que é o Hugo Malho, hoje é titular na lateral direita do Internacional. Depois que ele chegou por lá, conseguiu que o Inter contratasse o jogador, que quando ele estava por aqui, o Atlético acabou não conseguindo, tinha questão ainda que ele tinha contrato por lá, questões financeiras também, acabou não conseguindo fechar esse contrato. Então lá no Internacional ele acabou conseguindo uma dessas contratações que aqui no Galo ele reclamou que não conseguiu. Falando, acho que sobre esse cumprimento citado pelo Lélio, talvez Bruno Fux, Edenilson, que são caras que já jogaram com ele antes, Patrick, né, também, acredito que esses podem de fato chegar lá com mais calor. O restante acho difícil. Não que tenha algum problema de fato, né? Não que tenha realmente desgastado a relação, teve briga, etc. Mas não acho que tenha esse amor todo, assim como o elenco do Atlético Paranaense tem com o Filipão, até por conta da trajetória que foi escrita por lá.
Falando sobre essa partida, então, contra o Internacional, o Atlético não vai ter o volante Otávio, né? Que vai cumprir suspensão contra o Inter no sábado, depois de receber o 3º cartão amarelo. E aí eu trouxe uma discussão para o debate, porque a gente vem sempre falando sobre como o Atlético jogar com 2 volantes melhorou e muito até a questão defensiva da equipe, ofensiva também, como o Atlético melhorou em relação a isso. E aí eu trouxe os números para de fato ilustrar a melhora do Atlético depois que o Filipão decidiu usar 2 volantes na equipe. Primeiro, o técnico do Atlético começou sem usar 2 volantes, né? Seguindo o que Eduardo Cudê também utilizava na equipe desde o início da temporada. Precisou de 6 partidas até de fato utilizar 2 volantes pela primeira vez, Batalha e Otávio contra o Grêmio. O Atlético acabou perdendo aquela partida, mas até que fez um bom jogo, foi até visto por muita gente, um dos primeiros tempos bons do Atlético aí na temporada, é até nessa partida contra o Grêmio, jogando em Porto Alegre. Depois daquele jogo, ele deixou claro que não ia abrir mão de jogar com 2 volantes e realmente foi isso que aconteceu depois daquela partida. Todos os 10 jogos do Atlético, todos os 11 jogos seguintes do Atlético, ele iria usar os 2 volantes, só em uma partida que não acabou não utilizando, porque o Batalha cumpriu suspensão contra o Atlético Paranaense há algumas rodadas, e aí ele não usou o Batalha, usou Otávio e Edenilson naquela partida. Então vamos aos números então em relação ao Atlético com e sem 2 volantes. Primeiro, com 2 volantes são 10 partidas, 5 gols sofridos, uma média então de 0,5 gol por jogo. Sem 2 volantes são 7 gols, média de 7 jogos, na verdade, média de 8 gols sofridos. Média não. Ai, meu Deus, foi mal. São 7 jogos, então, Atlético sem volantes, 8 gols sofridos, média de 1,14 gol, então média de gols sofridos do Atlético sem jogar com 2 volantes, atuando apenas com um Otávio ou Batalha em campo. E aí também sobre o aproveitamento do Atlético jogando com e sem 2 volantes. Primeiro, com 2 volantes, são 5 vitórias, 4 derrotas e um empate, o que significa então 53% de aproveitamento, e jogando sem a dupla de volantes, o Atlético tem 5 empates, 2 derrotas, nenhuma vitória, 23% de aproveitamento. Isso tudo dos números, claro, com o técnico Filipão, que hoje é quem comanda a equipe do Atlético. Então o Galo realmente começou a melhorar desde aquela partida em que o Filipão usou os 2 volantes, usou Batalha e Otávio em campo, só que para a partida de sábado ele não vai ter o Otávio, então vai ter que voltar aí e ir em busca da primeira vitória usando apenas um. Ou o Alan Franco, né? Ou Alan Franco. Sim. Mas é porque não é um volante de fato do Atlético, né? Ele pode ser usado assim, inclusive o Filipão falou na entrevista coletiva na última partida que ele seria o jogador com a característica mais defensiva ali do elenco que poderia ser utilizado para esse jogo, mas não é um volante do Atlético. O Atlético não tem nenhum outro volante no banco de reservas, além do Paulo Vitor, que é um jovem da base. Impressionante essa carência aí também, né? A gente falou disso há muito tempo já, né? Nesse setor aí, depois que saiu o Alan, Jair já tinha saído primeiro, depois saiu o Alan e tal, vem o Batalha. O Atlético tem os 2 que jogam, né? Um dos 2 tá contundido ou suspenso. Aí vira aquela história, né? Quem tem 2 não tem nenhum, como é que era? Quem tem 2 tem um, quem tem um tem nenhum. Tem nenhum, isso. E até outros anos, né? Tipo ano passado, ano retrasado também, quando o Atlético foi campeão brasileiro, o Galo usava 2 volantes. E ano passado, falando do ano passado, usava os 2 volantes, Alan e Jair, e aí tinha o Otávio também no banco de reservas, que era utilizado nesses momentos. Agora me falhou a cabeça quem era o volante reserva em 2000. Tietê. Tava também em 2021. O Atlético sempre que usava 2 volantes de fato, tinha um ali no banco de reserva. Só que como o Cudê não usava 2 volantes, e foi ele que montou esse elenco do Atlético no fim do ano passado, não é a realidade do Galo hoje. Aproveitar o gancho aqui, viu, Gil? Você falou da volância, vamos falar da defesa aqui também, porque o Lemos e Fux fizeram 2 jogos seguidos como titulares, não sofreram gols. Só que o retorno do Igor Rabelo, questão de tempo aí pra ele voltar a jogar. Você acha, Lélio Gustavo, que ele tem que manter essa dupla? Lemos e o Fux, que aprendeu a fazer cara feia? O Igor Rabelo, que tava bem antes da lesão, ganha novamente chance como titular, seu Lélio Gustavo? Pois é, e o Fux é mais um aí da chamada sucursal do Inter, né? É mesmo, se você pegar aqui é o quê? Bruno Fux, Edenilson, Patrick. Né? Eu acho que sim, não tem motivo pra mexer não, a não ser que haja um problema de ordem médica, alguma coisa nesse sentido, né? Mas vamos aguardar aí, o Filipão tem
tem opções lá pro meio também. E o Atlético só tem os 2 volantes que jogam porque o ex-treinador, ele só usava um volante, né? Então ele não precisava de mais. Tanto que o Batalha só veio por causa da lesão do Alan. Então vamos ver. Agora, o certo é que o Atlético sempre, de um jeito ou de outro, o volante ele formava em casa. Mas isso aí acabou, ó, faz tempo que ele não revela um volante para chegar e assumir a condição de titular. Tem algum desses zagueiros aí que pode ter essa característica? Só o Hever, né? Só o Que Hever já foi volante. Foi testado e não foi nada bem com o Wagner Mancini, só pra lembrar, né, Rafa? Eu digo não só o cara não é o cara pra, não vai assumir, agora pegar o Bruno Fux e botar, não é isso, tem né? o lateral Rubens, né? Aqui o Rubens é meia, né? Tem o lateral Rubens O que já lateral. foi meia. Ele que já foi meia. Volante. Tem que falar o lateral Rubens. Daqui a pouco até de goleiro eles botam o polivalente o Rubens. Gente, algumas posições elas vão ficando entre safra que fala, né? Pra falar bonito. O Dorival Júnior inventou o Alisson de volante no São Paulo, cara. Pois é. O Alisson o Alisson se achou nessa posição aí. Não, mas como atacante do Cruzeiro, ele era ótimo jogador, né? Ele se contundia muito, né? O problema é esse. Tem isso, né? Agora. Problema numa excursão nos Estados Unidos. Até lá ele surgiu muito bem. Foi um jogador que eu achei muito interessante, como diria o outro. E aí, Breno Galante? Vai ser mantida essa dupla Lemos e Fux ou o modelo Igor Rabelo tem chances aí de voltar como titular? Porque, igual eu falei, ele é modelo, é maravilhoso. Mas não tem que ter cara feia, pô. Maravilhoso, não, ele Então tem ele já tá descartado. excludente de licitude. Ele pode, Breno. Ô, Rafa, ainda tem que colocar nessa lista da sucursal do Inter o Saravia, né? É mesmo. Jogou lá Saravia também passou lá. Cudê É no mesmo. Internacional. Passou lá, a gente não lembra dele, mas ele passou lá. Olha, essa questão da zaga, eu acho que o Igor Rabelo, quando ele estiver em forma, bem, eu gosto da zaga com o Igor Rabelo e eu acho que o Fux são os dois que, pra mim, vendo eles jogarem no melhor momento, como eu vi nesses jogos aí, eu acho que ele faria uma belíssima zaga. Falando um pouco sobre a situação de volantes, apesar do Atlético não ter um jogador da posição, mas ele tem alguns jogadores que podem fazer essa função. Eu acho que isso tranquiliza muito o Filipão. A gente fala do Alan Franco, que surge como uma possibilidade, do Edenilson, que surge como uma possibilidade. O próprio Zarate, ele pode chegar e jogar recuado, talvez como segundo volante. Ele já fez isso em algumas situações no Atlético quando foi necessário. O Paulo Vitor, que tá no banco, a notícia que eu sempre tive acompanhando quando o Cudê estava no Atlético é que foi um jogador que o Cudê via com bons olhos. Ele trouxe o Cudê da base para treinar com o Atlético, pelo biotipo dele. É um volante que pode ter um futuro promissor no Atlético, mas aí tem que ter oportunidade. Agora talvez pudesse até ser uma oportunidade, mas o garoto não jogou com o Filipão agora, então a gente descarta essa situação. E eu tava relembrando como foi o jogo do Internacional com o Atlético, porque nunca tem jogo fácil, né? Inter e Atlético não tem jogo fácil. E aí eu tava lembrando, ô Lélio, o último gol do Vargas no Atlético foi contra o Internacional, com 2 minutos de jogo, de cabeça no Mineirão, e ele ainda foi pra torcida do Atlético com a mão no ouvido, totalmente desnecessário, né, Vargas? Mas aí isso ajudou o Atlético, né? Isso ajudou o Atlético a conseguir aquela vitória. Fez um gol no 2 minutos de jogo e um gol nos descontos. Vamos ver, e também foi no sábado à noite, hein? O Galo que gosta de jogar no sábado à noite. Foi no sábado à noite mesmo. E digo mais, né? é o único gol que o Vargas marcou nessa temporada sem ser pelo Campeonato Mineiro. Ah, é mesmo? No Brasileiro os outros só tem dois, esse. são 3 gols na temporada, né? Um pelo Brasileiro, que foi esse contra o Inter, e os outros 2 lá no Mineiro. Nos embalos de sábado à noite, a tônica da temporada 23, o Atlético, viu? Todo atleticano espera alguma coisa de um sábado à noite. Não, Até um gol do Vargas. Esse aí, tem gente que tá esperando um bom tempo, viu? Um bom tempo. Mas pro fim da semana a gente traz esse retrospecto aí de Atlético e Internacional, que já protagonizaram grandes jogos. E só um pequeno detalhe, tá? O Galo é freguês do Inter, tá? O Inter tem mais vitórias no confronto geral, no retrospecto geral, mas a gente traz isso mais pro fim da semana, que esses dados. Mas graças aos anos 2000, viu? Verdade.
feios do Atlético. Nossa, sempre mãe. tomavam chocolates do Inter lá e aqui. Era impressionante. Não podia ver uma camisa colorada que dava ruim, viu? Tá louco. Gil, pra gente voltar à questão aí de estatísticas, falando do sistema defensivo, você tem mais dados pra passar pra gente, né? O que foi, Casagrande? Foi mal, nada não. Deu um bug no cérebro dela, do nada, gente. Que doido. Você tem mais dados pra passar. Que foi? Mas sei lá, não baixou o modo baixou o modo Paulo Soares e Antero Greco na Giovana Pires. Socorro. Não, tá tudo certo. Vamos lá, Respira, vamos falar sobre Antero. as duplas de zaga utilizadas já pelo Filipão nessa temporada, né? Foram 5 duplas de zaga, Gemerson e Lemos, que foi a mais utilizada, são 6 jogos com 5 gols sofridos. Gemerson e Igor Rabelo, esse que tá retornando aí de lesão, talvez pode até ser relacionado para a próxima partida do Galo. Então, Gemerson e Rabelo fizeram 5 partidas, 3 gols sofridos. Gemerson e Fux, 3 jogos, 4 gols sofridos. Então, na teoria, é a pior dupla de zaga aí já utilizada pelo Filipão, Gemerson e Bruno Fux. A que tem sido utilizada por ele no momento é Maurício Lemos e Bruno Fux. São 2 partidas consecutivas, né? As 2 únicas deles sob o comando do Filipão. Nenhum gol sofrido até aqui. Além disso, também, Lemos e Rabelo fizeram uma partida, sofreram um gol também. Essa dupla de zaga do Atlético sofreu um gol, então, Lemos e Igor Rabelo. Ainda sobre essa questão defensiva do Atlético, que tem sido um ponto positivo do Galo sob o comando de Filipão nas últimas partidas. O Atlético vem conseguindo ficar jogos sem sofrer gols, o que tem ajudado o Atlético nessa tentativa de conseguir mais vitórias na temporada em busca de uma vaga na Libertadores. Essa fase que o Atlético vai atravessando no Campeonato Brasileiro até aqui, em 24 jogos, dá ao clube a melhor média da história dos pontos corridos do Atlético em relação a gols sofridos, né? Média de gols sofridos. O Galo já sofreu 19 gols em 24 partidas, e isso dá uma média de 0,79 gol por jogo. Essa é a maior média do Atlético até aqui no Campeonato Brasileiro, desde 2003, o início dos pontos corridos. É melhor até que lá em 2021, quando o Atlético foi campeão brasileiro, conseguiu uma baita campanha, só que acabou sofrendo 34 gols em 38 partidas. Obviamente, o Atlético ainda tem Campeonato Brasileiro pela frente, tem muitas partidas por aí, então essa média pode aumentar, pode diminuir, só que por enquanto, pelo menos, o Galo vai conseguindo esse feito de ter a melhor média histórica, né, dos pontos corridos em relação a gols sofridos na temporada. E aí, por que isso está acontecendo? E aí, Lélio Gustavo, quer começar? Olha, o Atlético em alguns momentos também, né? Ele contou muito com a sorte, mesmo com a defesa entregando a rapadura, como foi nos jogos contra o Vasco, no primeiro e no segundo turno, tá certo? Levou 3 gols bobos nos 2 jogos contra o Vasco, mas realmente, mesmo o Gemerson ali não vivendo o seu melhor momento e tendo que jogar praticamente, né, todo jogo com um companheiro diferente, o Atlético tem números surpreendentes, mas o que fez a defesa do Atlético estar mais consistente, sem dúvida alguma, foi a utilização dos 2 volantes. O time aumentou a pegada. E olha que mesmo assim, por jogo, ele ainda cede 1 ou 2 grandes oportunidades aos adversários. Talvez o jogo que ele tenha sofrido maior pressão, né, foi contra o Atlético Paranaense, e contra o Vasco só não perdeu demais, porque o time do Vasco estava até satisfeito com 1-0 e perdeu ali 3 contra-ataques inacreditáveis, mas se deve realmente à chegada dos 2 volantes e uma participação maior do time também na marcação, porque do jeito que ia, o negócio ia ficar feio. Pelos números falados pela Giovana, se o Atlético levar 1 gol em todos os 14 jogos aí, em todos os jogos, ele levar 1 gol, ele ainda vai superar a marca, então, da defesa campeã brasileira de 2021. O nosso ouvinte. Fala, Breno. Não, só para poder, em cima disso que o Lélio falou, eu também vejo uma questão que pode ter pesado. O Arana, né, tá cada vez melhor, né? A gente tá vendo o Arana voltar a ser aquele velho Arana. Isso dá uma consistência defensiva pro Atlético. O Mariano tá jogando e não tá avançando tanto, né? A gente vê o Mariano um pouco mais preso por ali, e também o desenho tático do Pavon, né?
que ele ajuda demais nessa questão ali pelo corredor ali da direita, na marcação que às vezes ele até fica desgastado demais. Então eu acho que juntando esses pontos que o Lélio falou e a gente colocando também, né, esse desempenho dos dois laterais do Atlético e do próprio Pavon, que se sacrifica algumas vezes no ataque para poder fazer a recomposição, o Filipão tá conseguindo aí uma fórmula que faz com que a gente vê até menos bolas irem ao gol do Everson, que chegou um tempo atrás a ser muito questionado pela torcida, mas também todo jogo eram várias oportunidades contra ele. Agora não, a coisa diminuiu um pouco e quando vai lá no gol, ele também tá fazendo alguns milagrezinhos, né? Verdade. 6:07, o nosso ouvinte aqui, o Vitor Florencio, tá lembrando de algo interessante que tem em relação com o Atlético Internacional. No 3-0 do Inter contra o Galo ano passado foi a reestreia de quem pelo Atlético? Cuca. Exatamente. Jogou horroroso, cruz credo. Nossa, mas bicho, o Inter deitou no Atlético. Primeiro tempo, né? Os 3 gols, eu acho. Não, o Maurício fez um gol de fora da área no primeiro gol do Inter, não é dele? É. Uma porrada do meio da rua, cara. Foi mesmo. Tem do Maurício? Ô Rafa, tem uma história. Foi. Tem uma história muito engraçada desse jogo. Eu tava lá no Beira-Rio e o Mano Menezes, ele tava suspenso, ele tava na cabine. Ele tava ao lado da minha cabine. No intervalo do jogo, eu saí e me deparei de frente com o Mano Menezes. Aí eu brinquei com ele e falei: ô mano, que é isso, cara? Como é que você faz isso? 3-0 no primeiro tempo. Ele falou assim: é isso que eu tô querendo saber até agora, porque eu não entendi nada. Até ele tava surpreso. Não é do meu feitio como treinador. Peraí que eu vou lá dar um esbrega nos caras lá. Tô fazendo muito gol. Fazendo muito gol. Enfim, estamos chegando ao fim desse primeiro tempo do Atlético aqui em O Tempo Esportes. Algum destaque final, Giovana Pires? Que loucura, até vendo a escalação desse jogo, né? A gente sempre fala aqui sobre a reformulação que o Atlético passou, etc, que seja. Naquela partida, o time titular do Atlético, Everson no gol, Mariano na lateral direita, esse mantido, dupla de zaga, Alonso e Nathan Silva, já fora do Galo. Lateral esquerdo, Guilherme Arana, ok, tá no Galo ainda. Volantes, Alan e Jair, fora do Atlético. Atacantes, Keno, Ademir, fora do Atlético, o Hulk também e também o Nath Fernandes no meio campo. Ou seja, nesse time que acabou perdendo pro Internacional por 3-0 nessa reestreia do Cuca, Everson, Mariano, Arana e Hulk continuam no clube e continuam no time titular também. E esse gol aí que vocês falaram do Maurício é que é gol, né? O cara pega a bola, os caras ao invés de alguém chegar, né, dar uma pancada no cara ou tentar roubar a bola, vai todo mundo correndo pra trás, né, velho? Eu nunca vi isso, Léo. Você quer encurtar o espaço, o atacante correndo pra trás. Pois é. É igual o goleiro andando pra trás ao invés de ir pra cima pra fechar o ângulo do cara. Esse aí foi difícil mesmo. Nossa, mãe, que jogo, hein? Que jogo. Numa tarde chuvosa de domingo, aquela partida. Enfim, pessoal, não reclama não, viu, Giovana? Porque o Cristiano Lopes aqui, esse canalha, mandou uma foto aqui do Atlético de 2009 e não tem nada pior do que esse time aqui. Eu não sei como conseguiu liderar o Campeonato Brasileiro, tá? Juninho, Rafael Miranda, Lopes, Leandro Almeida, Werlen, Marcos, vulgo P de Pombo, Júnior, Márcio Araújo, Carlos Alberto, Tardelli e Renan. Isso aqui foi um verdadeiro milagre, hein, Lélio Gustavo? Misericórdia. E depois o time foi sendo aí enxertado, né? Com a chegada do Correia, do Ricardinho. Saci. Do Renteria. Nossa. Renteria que jogou no Internacional. Eu não posso falar o apelido que a massa dava pra ele. O Atlético Paranaense fez aquela dança esquisita. Hulk Raca, né? E veio o Carine também, né? E também chegou um camarada que vai encerrar a carreira no Atlético, que é o Hever. Ele chegou durante o campeonato de 2009. Nossa, foi em 2009? Foi. Chegou pra sequência do campeonato daquele ano. Ele veio lá da Alemanha, né? Se eu não estiver enganado. Wolfsburg, né? Chegou em 2009. E aí o Atlético melhorou, mas deu mole, não ganhou o título. O resto é história, né, senhores? E muita zoeira por parte dos rivais também. Um abraço pra você, meu Cristiano. Aí em 2010 teve o Flanellation Day, né? E teve no mesmo dia o Roger tirando a cabeça do Raposão. E os nossos flamenguistas ouriçados ali do Aquário, os queridíssimos da live, né? Alex Leite e Iago Lemos, gritando aqui na internet: quem que foi o campeão de 2009? Eu não vou falar nada não, tá? O título foi impugnado.
É isso aí. Como que foi vista a Copa do Brasil aí, viu, queridos? Um abraço pra vocês. Giovana Pires, você volta no quarto bloco? Volto no quarto bloco pra gente falar mais sobre esse aquecimento do Galo pra enfrentar o Inter no sábado. Show de bola. Breno Galante, meu velho, um abraço e até amanhã em O Tempo Esportes. Abraço aí, Rafa, Giovana, Seabra, Lélio, turma de casa, até amanhã. Valeu. Tamo juntos.